Com sua vida transformada aos 18 anos, ao encontrar Jesus, se tornou evangelista e idealizador dos projetos Over Mission e Tô na Missão, onde viaja pelo mundo para pregar o evangelho e inspirar jovens a proclamarem que Cristo vive. Luca Martini, seja bem-vindo ao From Heaven to Ireland Conference. Todo mais uma vez Jesus aí no seu lugar. E para começar, vamos dar um grito junto, tá bom? Eu vou gritar, vai ser 3 vezes. Eu vou gritar Cristo, vocês gritam vive. Eu vou gritar Cristo, vocês gritam vive. Aí eu grito Cristo, na terceira vez nós vamos gritar vivo para o inferno ouvir, para os nossos medos ouvirem, para os nossos traumas ouvirem, para o nosso passado ouvir, para os pecados ouvirem, que o nosso Cristo vive. Amém? Então vai. Cristo! Vive! Cristo! Vive! Cristo! Vive! Aleluia! Glória a Deus! Aplauda Jesus! Cristo vive! E essa é a esperança da nossa vida, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós não estamos aqui para falar sobre uma filosofia, sobre uma ideologia, nós não estamos aqui para falar sobre os mortos, mas nós estamos aqui para falar sobre aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou com todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o nosso Senhor e essa é a nossa mensagem, e se Ele vive, nós também viveremos, amém? É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar com vocês hoje. Agradeço pastor Fábio, pastor Aline por nos receber com tanto carinho. Obrigado por poder estar aqui com vocês. Eu gostaria de que a minha esposa tivesse vindo também, mas irmão, nós estamos na cara do gol para nossa filhinha nascer a qualquer momento, que não seja hoje, mas amanhã. Mas a Letícia manda um abraço para vocês também. Ela gostaria de muito estar aqui. Nós temos muitos amigos aqui, né? O Célio, a Maiara, o Giromel que está ali, o Ícaro. Muito obrigado. Nós somos muito felizes de estar aqui mesmo. E a gente manda um abraço a todo mundo. Amém? Meus irmãos, até agora você ouviu aqui cavalos de raça pregando o evangelho. Agora um jumentinho, tá bom? Mas Jesus usa o jumentinho também. Nós lemos lá na palavra que Jesus usou o jumentinho, que use mais uma vez em nome de Jesus, Senhor. Nós dependemos de Ti. E hoje eu gostaria de falar com você a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Abra sua Bíblia aí. Mateus 16. O Senhor está com os seus discípulos. E nós vamos viajar no tempo e voltar lá nesses dias para a gente conversar um pouco sobre esse texto. Mateus 16, versículo 24 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Todo aquele que quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, essa a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Feche seus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença, na presença do Deus vivo. Senhor, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar do mundo hoje, mas o Senhor nos trouxe aqui, um privilégio de estar diante de Deus. Nós poderíamos estar correndo atrás do vento, desperdiçando os nossos dias, mas o Senhor nos separou, nos chamou, nos salvou para um dia como esse, para estarmos na Tua presença. E na presença de Deus hoje eu oro, Senhor, não porque nós merecemos estar, não, mas porque o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, e por meio do sangue de Jesus nós entramos diante do trono da graça de Deus com ousadia para pedir que Tu fale conosco hoje. Fale conosco. Nós somos carentes da Tua palavra. É a Tua palavra que purifica a nossa vida, que nos lava. É a Tua palavra que nos dirige. É a Tua preciosa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Por isso, fale conosco, Deus.
Convença os nossos corações, abra os nossos olhos para ver, fale aos nossos corações, Deus. Que a luz do Evangelho resplandeça em nós, dissipando todas as trevas, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos impede de ver a Tua vontade. Mude a nossa vida para sempre, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, para mim, essas palavras de Jesus são as palavras mais revolucionárias que ele poderia ter dito para aquele contexto assim. Nós conhecemos muito bem a parte do carregar a cruz, deixar a si mesmo, e nós temos medo dessa parte, nós vamos chegar ali. Mas antes de Jesus dizer para que nós tomássemos a nossa cruz, ele diz algo completamente revolucionário para a sua época, que é: todo aquele que quiser me seguir. Todas as vezes que nós queremos ler os textos bíblicos, é importante que a gente procure entender o contexto do texto. Entender o contexto do texto, basicamente, é voltar lá no passado. Ir lá e tentar entender o que estava acontecendo, quem eram os discípulos, o que eles estavam vivendo, o que eles entendiam do que Jesus estava falando. Eu sempre procuro estar ali, porque você meio que sente o sentimento, você fica próximo dessas pessoas para entender o que está acontecendo. E se nós não fizermos isso, nós perdemos muitas vezes o peso das palavras de Cristo, porque tentamos enxergar através do nosso contexto agora, sem que fique claro o que Ele está dizendo. E para que a gente entenda por que é tão revolucionário, é importante que a gente volte lá atrás. Jesus, quando Ele aparece para falar ao mundo, quando Ele se revela ao mundo, Ele vem como um ser humano. Você sabe muito bem, a encarnação de Deus é uma obra que talvez nós nunca entenderemos por completo. Tamanha é a glória de um ato assim. Você que tem filho, você sabe, o seu filho não faz nada sem que você o ajude. Você é um recém-nascido, você precisa amamentar, você precisa cuidar. Imagina, Deus se colocou nessa condição, dependendo da sua mãe, para amamentá-lo. Você imagina o tamanho do que isso significa. Eu acho que é um mistério até para os anjos, até hoje, compreender como Deus fez isso. Mas Jesus, Ele cresce no meio daquelas pessoas, Ele cresce naquela cultura, e Ele fala a linguagem daquela época. E naquela época se pensava e falava muito diferente de hoje. Por exemplo, a linguagem muda muito. Eu lembro a minha avó, quando ela queria falar para eu parar de reclamar, ela falava assim: vira o disco. Hoje em dia, a não ser que você seja bem vintage, hipster, você não sabe nem o que é um disco. Spotify, a gente vive em outro planeta. Agora, se mudou daquela época até agora, da minha avó, poucos anos atrás até agora, imagina da época de Jesus até hoje. Mas é precioso como a palavra de Deus, ela permanece atuando no presente, apesar de ter sido inspirada há mais de 2000 anos atrás. Ela toca os nossos dias agora. E Jesus aparece ali. Como Ele aparece? Ele é reconhecido pelas pessoas como um mestre. Lembra as pessoas falando? Ele é um mestre diferente dos outros. Ele é um mestre que ensina com poder e autoridade. Ele é um rabi, um rabino, um mestre das escrituras. E assim como Jesus, existiam muitos homens assim naquela época. Um deles, muito conhecido, era Gamaliel. Lembra? Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Existiam outros mestres das escrituras, dessa forma que Jesus se apresentou também. E esses homens, eles eram pessoas reconhecidas pela sociedade como eruditos da palavra, conhecedores das escrituras, reconhecidos pelo seu testemunho, e eram aqueles que tinham o direito de ensinar as escrituras e serem ouvidos. E Jesus aparece assim também pelo mundo. Era um ministério itinerante que rodava pela Galileia ali, ensinando de sinagoga em sinagoga. Agora, tem um problema muito grande ali, porque esses homens, que eram os mestres, eles não tinham muitos discípulos, porque era muito difícil de alguém se tornar um discípulo de mestres assim. Para você ter uma ideia, se você fosse mulher, você jamais poderia ser
um discípulo. Então, se Jesus se enquadrasse segundo aquilo que aquela cultura ensinava e vivia diante das Escrituras, você que hoje diz ser uma seguidora de Jesus, jamais poderia ser reconhecida assim. Então as mulheres estavam fora. Não adianta, podia ser a mais santa possível, você não faria parte dessa escola. Para que você fizesse parte da escola dos discípulos desses mestres, como Paulo assim, você precisava ser homem e você precisava ter habilidades espetaculares, como Paulo tinha. Por exemplo, para que você fosse aceito por esses mestres, você passaria por uma escola. Os homens, normalmente eles entravam na escola por mais ou menos aos 6 anos de idade, e dos 6 até os 12 anos de idade, eles passavam pela primeira parte do ensino, que era decorar os primeiros 5 livros da Bíblia. Você tem algum livro da Bíblia decorado? Você estaria fora também. Não decorou, está fora. Não adianta, eu quero servir a Deus. Não pode. Mas não vai. Mas eu quero o Gamaliel, eu quero aprender com ele. Recita aí, começa, Gênesis, bora. Não sei, não faz parte. Só que não terminava aí, aos 12 anos os meninos eram testados, para saber se eles poderiam prosseguir, continuar na escola. E agora entrava numa outra fase, que não só dependia se o aluno era brilhante ou não, mas se a sua família poderia bancar esse aluno estudando. Afinal de contas, ele não poderia ajudar a sua família trabalhando, ele teria que permanecer estudando. Então, era necessário que uma família tivesse uma condição financeira suficiente para manter o filho nas escolas desses mestres. E aí entrava a segunda parte, que se na primeira parte você tinha que decorar os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, na segunda parte agora você tinha que decorar todos os outros. Mais algum livro decorado? Está fora. Meus irmãos, nessa realidade eu não serviria nem para levar a mala desses caras. Eu nunca fui o melhor na minha sala, eu não ficava nem na média. Era milagre atrás de milagre. Chegava a época diante de Deus, eu ficava crente no final do ano, irmão. Eu começava a jejuar e falar, Deus, me salva da recuperação. Porque se eu, por culpa minha, a minha família não pudesse planejar alguma coisa, fazer alguma coisa, meus primos viajar, ir lá para casa, porque eu ficava de recuperação, aí eu ia apanhar de todos eles. Falava, Jesus, por favor, e eu jejuava, irmão, jejuava para não ficar de recuperação. E aí quando eu não ouvia o meu nome, eu falava, glória a Deus, estou de férias de Deus também. Ia para as férias. Não serviria, eu jamais poderia fazer parte disso. Para que você pudesse ser alguém entre aqueles que teriam habilidade com a palavra e poderiam ensinar e fazer parte da obra de Deus, você teria que ser alguém realmente extraordinário como Paulo era. Agora, quem que não poderia fazer parte de uma missão assim? Pedro. Pedro não poderia, nós sabemos muito bem por quê. Só que não era o suficiente ter decorado tudo. Esses mestres, eles iam nas sinagogas e eles escolhiam os seus discípulos. Eles escolhiam para perceber se ele realmente era bom ou não, se a sua teologia é de acordo com o que ele ensinava ou não. Porque um mestre seria reconhecido pelos seus discípulos, então os caras não poderiam escolher qualquer um. Era a sua honra que estava em jogo. O seu discípulo se tornaria como ele e continuaria levando o que ele estava fazendo. Então não bastaria saber tanto, você teria que cair na graça desse mestre que te aceitaria e te diria uma palavra: siga-me. E é nesse momento que a vida daquele estudante mudaria para sempre. Ele não mais faria parte dos negócios da sua família, ele não mais viveria para si mesmo, ele passaria a aprender aonde? Aos pés do seu mestre. Como? Vivendo com ele, viajando com ele, indo para onde ele estava indo, se alimentando com ele, porque é assim que aprendia. Não era somente uma mensagem motivacional que ele aprenderia do mestre e levaria os ensinos dessa mensagem para sua casa. Ele passaria a viver com esse mestre, para aprender como ele vivia em todas as circunstâncias, para que então um dia ele pudesse se tornar alguém assim também, e continuar esse ensino. Agora perceba, se nós não entendemos o contexto, nós podemos cair aqui em 2 problemas. Primeiro, não perceber o tamanho desse momento aqui. O que estava acontecendo quando Jesus, diante de um sistema criado pelos homens,
que escolheria uma elite apenas para fazer parte da obra de Deus, e que muitas vezes era escolhida por parte do financiamento daquelas famílias. Nós não perceberíamos o que Jesus está quebrando das tradições dos homens ao dizer assim: não é o melhor da sala, não é só o homem, não é só aquele que decorou, não é só o rico, não é só o que continuou até o fim, não é só aquele que é muito brilhante, não é só aquele que consegue me impressionar, mas todo aquele que quiser me seguir. Não importa de onde você veio, não importa a sua família, não importa a sua cor, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é o melhor ou pior, não importa se você errou ou não errou. Todo aquele que quiser me seguir, pode me seguir. O que Jesus está dizendo aqui, Ele está quebrando um sistema construído pela humanidade, que separava o homem de Deus. Não é isso que Ele falou para eles? Vocês possuem a chave do reino, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês colocam um peso sobre as pessoas que vocês mesmos não conseguem carregar. O fardo de vocês é pesado demais, enquanto Jesus diz: o meu fardo, porém, é leve, o meu jugo é suave. O fardo é o quê? O meu ensino. E ele continua: por isso vinde e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, que nada se assemelha com esses que nem mesmo tocam os pecadores. E é por isso que era tão escandaloso aos olhos desses fariseus chegar e ver Jesus sentado com prostitutas, com cobradores de impostos, com marginalizados da sociedade. Como pode um mestre das Escrituras se assentar com pessoas assim? Ele é impuro, como eles serão impuros. Ele não pode fazer isso. Isso era um escândalo para esses homens que possuíam as chaves do reino de Deus e não deixavam ninguém entrar. Aqueles que eram respeitados pela sociedade como que conheciam as Escrituras e impediam as pessoas de entrar, de conhecer a Deus. Aí o Senhor vem e diz: todo aquele que quiser me seguir, me diga, irmão, quem é você? O que te impede de seguir a Cristo? Não importa os seus traumas, não importa a sua família, não importa o que falaram de você, não importa o que você fez lá atrás. Jesus não coloca nenhum impedimento, Ele não coloca nenhuma barreira, Ele quebra todas elas. Ele quebra todo aquilo que poderia te impedir de sonhar e desejar fazer parte daquilo que Ele estava fazendo. Na sua mesa, os maiores pecadores encontravam descanso. Na sua mesa, qualquer um poderia se assentar, todos eram bem-vindos. Nem mesmo os religiosos Ele negou. Pois quando desejavam estar com Ele, Jesus esteve com eles. Nicodemos, um exemplo desse. Jesus não fazia distinção nenhuma das pessoas. Não é pelas suas habilidades, pelos seus talentos, não é pelo dinheiro que você tem no banco ou que você deixa de ter, não é pelo aquilo que a sociedade fala sobre você ou não fala. Todo aquele que quiser me seguir, pode me seguir. Agora, se nós não entendemos o contexto, nós também não entendemos que seguir a Cristo não é simplesmente ouvir a sua mensagem, pegar o que é bom, colocar no bolso e levar para a sua vida. Jesus não é, como nós imaginamos hoje, um pregador motivacional. Jesus não chegava no monte e dava uma mensagem para inspirar as pessoas. Não era isso que Ele estava fazendo. Esse não era o chamado de Jesus. É por isso que Pedro, ao ver a pesca maravilhosa, o milagre de Cristo e ouvir as palavras siga-me, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu que aquele que estava falando com ele não era uma pessoa normal. Ele nem mesmo entendeu que ele era o Cristo no momento. Ele nem mesmo entendeu a magnitude do que estava acontecendo, mas ele sabia que ele era um mestre das Escrituras. E o Pedro, rejeitado por todos os outros, por não ter passado nas provas, nas exigências, ao ouvir de Jesus, siga-me, o que ele faz? Ele deixa as suas redes e segue a Cristo. Porque essa é a única resposta: ou se segue ou não se segue, ou vai ou não vai. Diante de um mestre que diz siga-me, é assim que se aprende. Jesus não estava chamando Pedro somente para pegar o que era bom dos seus ensinos. Jesus estava chamando Pedro para sentar aos seus pés e aprender com ele. Esse é o único jeito de se aprender com Cristo.
Por isso, quando nós falamos de entregar a sua vida para Jesus, muitas pessoas vão pensar o seguinte: então eu vou aqui na frente, eu vou levantar o meu braço, eu vou entregar a minha vida para Jesus, e na cabeça das pessoas passa assim: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, agora siga-me. Porque eu tenho vários planos, e já que o Senhor é Deus, o Senhor me ajuda. Não tem nada a ver com isso, o chamado de Jesus não é esse. Aquele que estava diante deles e dizia as suas palavras: siga-me. É aquele que esperava dos seus discípulos uma única resposta. Não poderia ser mais ou menos. Sim, sim, não, não. É por isso que Jesus não é aceito como Senhor em tantas outras religiões. Porque todas as outras religiões aceitam todos. Mas diante de Jesus, quando você o aceita, mais nenhum pode servir. O caminho com Jesus é uma bifurcação, ou vai ou não vai. E os discípulos, entendendo quem ele era, responderam a isso: eu vou, eu deixo tudo, eu sigo a Cristo, todo aquele. E para mim isso é uma notícia muito boa, meu irmão, porque para jogar bola eu só jogava porque eu tinha bola de futebol. Eu nunca fui o melhor em nada do que eu fiz. Todos no videogame, meus primos gostavam de jogar comigo porque eles ganhavam de mim. Eu estou falando sério. Nada, mas de repente eu ouço desse que a multidão diz: ele é diferente dos outros. Ele ensina com poder e autoridade. Ele não é como os demais. Ele multiplica pães e peixes, ele anda sobre as águas, ele ressuscita os mortos. Não existe ninguém como ele. Nas palavras de Paulo, o seu nome foi exaltado sobre todos os outros nomes. No céu, na terra e debaixo da terra não existe ninguém semelhante a ele. Ele é o primeiro e o último, o início e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o que tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. E ele diz: siga-me. O que você responde? Como minha resposta pode ser outra, além de deixar as redes? Mas aí vem a outra parte do texto, e é aqui que a gente entra em pânico. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender, colocar na mesma equação o fato de que nós cremos em um Deus que enviou o seu Filho para morrer numa cruz por mim, que sou pecador, e Jesus toma aquela cruz e morre por mim, e para me salvar dos meus pecados e da minha separação com Deus, e transformar meu coração, e de repente esse Jesus, que parece ter a mensagem mais maravilhosa do mundo, ele diz: todo aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas aquele que a perder por minha causa, a achará. Se você lê esse texto, vamos dizer que você nunca leu a Bíblia na sua vida. Você é como a maioria dos jovens que vivem nessa nação hoje. Você não sabe quem é Jesus. Você não sabe o que esses textos dizem. De repente essa Bíblia cai na sua mão. Imagina, você abre o texto direto aqui nessa passagem. Primeira coisa que você lê é o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome um instrumento de tortura romana e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, a achará. Você, sem conhecer nada, poderia muito bem terminar esse texto escrito assim: assinado Bin Laden. Porque é muito para minha cabeça. Se você nunca leu isso daqui, essas palavras caem no seu peito assim, o que você vai imaginar? O que é isso? Isso eu não quero. Que coisa maluca é essa? Eu tenho que pegar uma cruz, um instrumento de tortura que as pessoas tinham vergonha, que as pessoas se escondiam. Se um familiar morresse na cruz, eles nunca falariam isso. Nunca. É a mesma coisa que um pai corintiano ter um filho palmeirense. É uma vergonha, irmão. Mas essas palavras estão assim, e elas são tão pesadas que aqui nós não conseguimos entender, nós temos medo e nós
pensamos que talvez essa partinha aqui seja realmente só para os discípulo mesmo. Mas eu sou mais discípulo não tão assim. Então é para aqueles muito loucos lá, que tipo o pastor Fábio, que vai plantar a igreja, vai fazer essas coisas, aí é para eles. Mas eu que só vou dar aleluia aqui no culto é para mim, não é para mim. E a gente não entende que o que Jesus está falando, essa é a realidade da vida cristã que Ele propõe para todos nós, porque esse é o único caminho. Ele aponta, se isso não acontecer, a vida se perde. É isso que Ele está falando. O caminho da vida é esse daqui. E a gente fica com medo, simplesmente porque nós não conhecemos verdadeiramente ainda aquele que está dizendo essas palavras. Nós ficamos com medo porque nós achamos que essas palavras, elas não são boas para nós. E nós não queremos isso. Agora, por que a gente fica com medo? Porque a gente não sabe quem está falando. Nós, no fundo, meus irmãos, a realidade na nossa vida é que nós não confiamos completamente em Deus. Nós achamos que a qualquer momento Deus vai puxar o tapete e fazer a pegadinha do malandro. Se deu mal. A gente acha que Deus está prometendo um monte de coisa para dar errado no final. Às vezes eu vejo os jovens e chegam para mim e falam, Luca, eu quero fazer missão, mas eu tenho medo. E eu fico pensando assim, mas quem te chamou para a missão? Foi o diabo, irmão. É o diabo que falou, vai para a missão, por que você está com medo? Não, porque verdadeiramente, no fundo do nosso coração, nós somos enganados pela religião, pela nossa cultura, por nós mesmos, e nós temos medo de Cristo. Nós não confiamos nele. Nós achamos que Ele vai virar as costas, Ele vai deixar a gente se afogar, Ele vai nos abandonar. É isso que no fundo do coração está acontecendo. E é por isso que quando nós ouvimos essas palavras, nós preferimos pular esse texto. E não é à toa que Jesus, para ter essa conversa tão difícil, porque é uma conversa difícil, porque é nesse momento que a Bíblia diz que Ele começa a contar para os seus discípulos que Ele havia de morrer. É um momento difícil realmente na realidade dos discípulos, mas para que Ele tenha essa conversa com eles, Ele leva os discípulos para Cesareia de Filipe, e Ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele diz, o que o mundo fala que eu sou? Quem eu sou para o mundo? Aí os discípulos falam, Jeremias, José, João, profeta, um espírito. Hoje o que a galera fala? Meu Deus, um cogumelo. Jesus é professor de filosofia. Jesus era discípulo de Buda. Hoje a galera é longe. Na época, o povo mais religioso, João Batista. É um profeta. Aí Jesus não responde nada do que o mundo está falando. Ele faz outra pergunta. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E, meu irmão, essa resposta é a resposta mais importante da sua fé, da sua vida. Isso daqui vai definir o que você vai viver como evangelho ou o que você não vai viver como evangelho. Vai definir como você vai se entregar e confiar nessas escrituras ou como você não vai se entregar. Conforme você responde quem é Jesus, será a forma que você vai se entregar a Ele. E isso é tão crucial para a nossa fé, olha só que interessante. Há uns dias atrás eu estava lendo um livro de 2 cientistas. O livro chama How God Changed Your Mind. Eles não são cristãos. Eles estavam fazendo um estudo sobre o impacto da ideia de Deus no cérebro humano. E eles dizem que uma vez, eles estudaram por 15 anos esse fato, e eles dizem que uma vez que você tem um encontro com a ideia de Deus, o seu cérebro nunca mais é o mesmo. Agora, o que eles enfatizam? Eles falam o seguinte, se a sua revelação, na nossa palavra, na palavra deles é, se o seu entendimento sobre Deus é de um Deus punitivo, é de um Deus vingativo, é de um Deus que é contra você, é de um Deus que vai queimar você vivo, como a maioria dos deuses que existem nesse mundo, em que as pessoas fazem sacrifícios pedindo para que Deus tenha misericórdia deles, porque no cerne da questão, Deus não vai com a cara deles, o Deus deles não vai com a cara deles, então eles imploram para que Deus goste deles. Se o seu entendimento sobre Deus é esse, e infelizmente muitos cristãos pensam assim de Deus também, que Deus não vai com a sua cara, que no primeiro erro Ele vai cancelar você da história, que Ele é contra você.
Se você pensa assim, esses homens descobriram que o seu cérebro, ele seca, ele murcha, ele vai aos poucos deixando de existir. Pelo contrário, porém, se o seu entendimento sobre Deus é de um Deus amoroso, de um Deus perdoador, de um Deus misericordioso, de um Deus longânimo, oh meu Deus, o Deus do Evangelho, que entregou o seu Filho para morrer numa cruz por pecadores, aqueles que eram verdadeiramente inimigos de Deus, opostos completos de quem Deus é. Deus não enviou o seu Filho para morrer por nós enquanto a gente estava pregando o Evangelho, não, meu irmão. Ele não enviou o seu Filho para morrer por nós enquanto a gente estava cantando aleluia. Jesus morreu por nós enquanto éramos pecadores, inimigos de Deus. Tudo em nós clamava contra Deus, não existia nada em nós a favor de Deus, tudo era contra Ele. Nesse momento, Jesus morre por nós. Naquela cruz, uma morte que nós nunca entenderemos, um sacrifício completo daquele único que não era digno de receber um fim assim. Se o nosso entendimento e a revelação de Deus é isso, ao contrário do que acontece quando nós pensamos que Deus é contra nós, o nosso cérebro, isso é ciência, brother, se expande, floresce, vive, cria, respira. Essa resposta que você dá sobre quem Cristo é mudará a sua vida para sempre. No capítulo 3 de Gênesis existe um diálogo entre a serpente e a mulher. E naquele texto existem dois nomes que a Bíblia dá a Deus. Primeiro diz que Yahvé Elohim, o Senhor Deus, criou todas as coisas. Entre todas essas coisas, a cobra, a mais esperta dos animais. E no mesmo texto diz que a cobra veio falar com a mulher e perguntou à mulher. Ela disse Deus que você não pode comer de nenhum dos frutos de todas as árvores do jardim? Aqui ela faz duas coisas. Primeiro, ela tenta transformar Deus em um ditador egoísta, que é o que você muitas vezes pensa. Que Deus quer tirar tudo de você. Que Deus quer, na verdade, acabar com a sua vida. Por isso que você tem medo de fazer missão. Porque você acha que Deus vai acabar com você. Ao invés de na verdade, Deus ter dito, de todas as árvores, de uma Amazônia inteira, que eu criei, de uma vocês não comam do fruto. A serpente diz, todas as árvores do jardim Ele não deixa você comer. Mas para que ela mude isso, ela, ao invés de chamar Deus de Yahvé Elohim, ela somente chama Deus, de Elohim. Só que Elohim, existirão muitos no Antigo Testamento, muitos deuses, mas somente um é Yahvé Elohim. Somente um é o Senhor Deus, somente um é o Criador. O que a serpente faz? Ela tenta mudar a percepção que Eva tem sobre Deus. Porque se ela consegue mudar o que Eva pensa sobre Deus, ela vai conseguir mudar o que Eva pensa sobre si mesma. Por exemplo, se você não sabe que Deus é Pai, você jamais será filho. Então a serpente diz, ao invés da serpente diz, o Senhor Deus diz para você fazer isso, ela diz somente Elohim, ela dá somente o título. Está naquele texto, para que você veja como é importante, como o Satanás trabalha na sua cabeça, tentando mudar o que você pensa sobre Deus, porque se você não conseguir responder quem é Cristo, você terá medo dessas palavras, você terá medo do seu caminho, você terá medo dessa cruz, você terá medo das suas promessas, você terá medo do seu chamado, você terá medo do que Ele tem para você. Então você nunca se entrega completamente, você vive naquela vida onde a vida continua nas suas mãos, porque você confia mais nos seus próprios planos do que os planos que Deus tem para você, porque você não confia em Deus. Por isso que Jesus, ao falar sobre a cruz, Ele pergunta para os discípulos, quem eu sou? Me fala quem eu sou. E essa resposta muda tudo, porque se nós respondermos, Tu és o Cristo, o enviado de Deus. Meus irmãos, lembre-se daquela cruz do Calvário, meus irmãos. Jesus veio para morrer em uma cruz.
enquanto não tínhamos nada a oferecer, não existia nada de bom em nós, não existia nada em nós que poderia agradar a Deus, Jesus vem naquela cruz, Ele anda 3 anos com seus discípulos, Ele demonstra para os discípulos a sua bondade, Ele faz milagres, Ele alimenta os seus discípulos, Ele dá uma identidade aos seus discípulos, Ele dá uma família para os discípulos fazerem parte. E no momento em que os discípulos deveriam ser condenados, Jesus se entrega para morrer naquela cruz. Agora imagina, você precisa voltar lá atrás e pensar, imagina você andando com uma pessoa que é incrível demais, essa pessoa é muito legal, é igual o Célio, é a pessoa mais legal que você pode andar do seu lado, sempre prestativo, pronto para fazer o bem, generoso, quer ajudar, a pessoa está do seu lado o tempo todo, você aprende com ela, é uma pessoa sábia, é um melhor amigo, você realmente tem o seu coração conectado, aí chega o momento que essa pessoa, ela toma o seu lugar de morte, você deveria morrer, e ele fala, não, eu vou morrer por você, eu vou tomar aquela cruz por você, eu vou morrer. Naquela cruz, muitas pessoas ficam olhando para Jesus, como se ele olhasse para nós, nos acusando, está vendo, a culpa é sua, olha o que eu estou vendo, olha o que aconteceu comigo por sua culpa, mas não é, o olhar de Jesus não é por sua culpa, o olhar de Jesus é por sua causa, é por você que eu estou aqui, nessa cruz. Agora imagina esse homem, tenta sair só de algumas palavras, corre para o pé da cruz, olhe para os seus olhos, imagina ele entregando a sua vida por você, morrendo naquela cruz por você, passando por tudo que nós deveríamos passar, deixando a sua glória, se fazendo como um servo e obediente até a morte, e morte de cruz. Se é esse homem que diz para mim, tome a sua cruz, eu quero essa cruz, porque certamente essa cruz é boa para mim. Por que ela é boa, meus irmãos? Porque é Jesus que está falando. Por mais que a minha razão não compreenda, eu preciso ouvir quem está me dizendo, tome a sua cruz. Se fosse o Bin Laden falando, tome essa cruz eu não quero. Mas se é Jesus falando, tome a sua cruz, me dê essa cruz. Porque certamente essa cruz não é para a minha morte, essa cruz é para a minha vida. Quando da boca de Jesus sai, deixe a sua vida, certamente Ele está falando uma coisa boa, que é provada por nós mesmos. O que Jesus diz é, a sua vida, que você leva, que você se apega, está condenada. O que você vai fazer vai te matar. A sua vida está corrompida. Não existe salvação para aquilo, glória. Não existe salvação para aquilo que você está fazendo. A sua vida te mata. Jesus não está te dando uma ameaça, Ele não está te ameaçando, Ele está te falando a verdade. A sua vida vai te matar. Não se apegue à sua vida. Deixe a sua vida. Se apegue à minha vida, porque a minha vida é vida de verdade. Aquilo que você está vivendo sozinho é corrompido, os seus caminhos te levarão para a morte. Deixe de se apegar a si mesmo. Se liberte de si mesmo, se apegue à minha vida, tome a sua cruz. Agora, o que é essa cruz, meus irmãos? No texto, na conversa com Pedro, Jesus diz que Pedro não entende, ele não vê o ponto de vista de Deus, ele vê do seu próprio pensamento, ele vê muito pouco, ele viu agora, ele não está enxergando tudo. Jesus está cumprindo a vontade do Pai. E nas palavras de Paulo, quando ele expressa aos filipenses que o que Jesus está fazendo, ele diz que Jesus foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus diz, tome a sua cruz, Ele está dizendo, tome a sua obediência a Deus. Agora, por que nós falhamos em entender quem Deus é? Até a obediência a Deus nós achamos que é algo ruim para nós, meu irmão. A gente acha que obedecer a Deus não vai dar bom, Deus é um ditador, Deus não vai com a nossa cara, Deus só quer me limitar de viver os prazeres desse mundo. Deus é egoísta, a gente pensa um monte de coisa, acha que obedecer a Deus é a pior coisa, a gente fica, se eu não fosse crente.
Olha, o que a gente não entende é que a obediência a Deus é liberdade. A obediência a Deus nos liberta de uma vida presa aqui nesse mundo. A obediência a Deus nos liberta dos ídolos que nos escravizam. Quando o Senhor manda Moisés para libertar o povo, ele diz, vai lá e diga ao faraó que deixe meu povo ir para que me adore no Egito, para que me adore no deserto. Adorar a Deus é para que eles tenham um só Deus. Eu sou o Deus deles, não são os deuses do Egito. Não são os ídolos do Egito. Eu serei o Deus deles. E aí Deus manda as 10 pragas contra os deuses egípcios, mostrando que Ele é maior do que todos aqueles deuses, que o seu poder é maior. E aí o povo é liberto do Egito, mas uma coisa é tirar o povo do Egito, outra coisa é tirar o Egito do dentro do povo. Aí os caras vão para o deserto e começam a reclamar que eles no Egito comiam cebola, irmão. Olha quanto escravos os caras eram. Mesmo fora, não, lá a gente tinha cebola para comer, escravo. Aí o que Deus faz? Para tirar o Egito de dentro do povo, Deus leva o povo até o Sinai. E sabe o que acontece no Sinai? Deus dá as suas leis. E conforme o povo vai obedecendo às leis de Deus, eles começam a ser livres dos seus próprios ídolos. Eles começam a perceber que eles não precisavam fazer as coisas que eles faziam antes para ter os mesmos resultados. Eles aprendem que Deus cuida deles. Conforme eles vão andando segundo a lei de Deus, eles começam a ser livres de si mesmo. Tão livres que você se depara com aquele apóstolo numa prisão. Se você ler a carta aos Efésios, a primeira parte do texto é conhecido como o texto da gratidão e esperança de Paulo. E se de novo você é alguém que nunca leu a Bíblia e pegasse aquele texto para ler, você achar que aquele cara tinha ganho na loteria. Porque as primeiras palavras daquele texto é de alguém muito grato, muito feliz, explodindo de alegria, agradecendo a Deus, agradecendo aos céus, feliz pelos irmãos. E aí você continua lendo o texto e você chega e descobre que esse homem que está explodindo de alegria está numa prisão. Aí você fala, o que aconteceu com ele? Ora, ele é livre. Ele é tão livre que nenhuma prisão o aprisiona. Ele é tão livre que ele pode dizer, eu sei viver com pouco, eu sei viver com muito. Ele é tão livre que não existe nada que o prenda aqui. Que as coisas externas não influenciam as internas. Que é daqui dentro que sai a sua vida. Que até mesmo um prisioneiro pula de alegria. E a essa liberdade, Jesus pergunta aos seus discípulos, a essa vida ele pergunta aos seus discípulos, o que dariam o homem para ter? Jesus fala sobre uma cruz, Jesus fala sobre morrer, e fala que os homens pagariam por isso. Aqui Jesus não está nos ameaçando, Ele está nos dando a solução daquilo que te impede de viver o que Deus tem para você. É a cruz, meu irmão. A solução daquelas coisas que você tanto odeia em você mesmo, é a cruz, é a obediência a Deus. Jesus nos chama para esse lugar de seguir, conhecer e obedecer. Mas aí a gente já leva o obedecer de Jesus para os extremos. E a gente nunca consegue fazer, a gente não quer fazer, porque a gente acha que não consegue. É como se Jesus falasse assim para você, siga-me. E o seguir a mim é correr uma maratona. Faz de conta que a vida com Deus é correr uma maratona. Aí você fala, hoje você está convicto, você ouve a mensagem, você fala, então eu vou seguir Jesus, vou correr uma maratona. Aí você sai amanhã, você sai correndo, corre 1,5 km e morre. Aí você fala, tá vendo? É morrer mesmo. Aí você fala, aí Jesus, eu não consigo correr essa maratona. Mas é interessante, meus irmãos, que no final do texto do Sermão do Monte, Jesus diz o seguinte, ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Agora perceba o interessante nessa frase, ele não diz, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e tentam fazer como correr a maratona, amanhã eu vou correr.
Não, as praticam. As palavras de Jesus são praticáveis, ou seja, você vai adicionando à sua vida e colocando em prática, como você vai aprendendo a tocar um instrumento. Você vai aprendendo a fazer as coisas, você vai praticando as palavras de Deus. Você vai praticando os mandamentos de Cristo e aquilo vai fazendo parte de você. Como se você estivesse dirigindo o seu carro numa manhã tranquila no trânsito de São Paulo. Quem já dirigiu lá sabe muito bem. Aí passa um cara, buzina, ele está errado, ele buzina, ele te fecha. Aí você quer virar para ele, amaldiçoar a vida dele, chamar ele de palmeirense. Mas você fala, não, porque Jesus disse, irai-vos, mas não pequeis. Então você fala, vai com Deus, meu filho, Deus abençoe. Aí no dia seguinte ele passa, de novo você não aguenta, fala, não tem mundial, por isso que está bravo assim. Aí você lembra, não, eu não posso, aí você se arrepende disso, e na próxima vez você faz diferente, e de repente essas palavras vão começando a fazer parte de você. Você vai colocando em prática as palavras de Jesus, e ao colocar em prática as palavras de Jesus, a obediência a Cristo, essas palavras vão te libertando, irmão. Libertando. E você vai se parecendo mais com Ele, tirando você das coisas que te prendem. Eu sempre gosto de contar um testemunho, eu vou contar esse testemunho para a gente orar. Um dos maiores ídolos do nosso mundo é o dinheiro. O dinheiro aprisiona muita gente e impede muita gente de viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque o dinheiro se torna um ídolo. O que é um ídolo? Aquele que decide sobre as suas decisões. O seu Deus decide sobre você. Então as pessoas deixam de fazer missão, deixam de fazer aquilo, porque o ídolo define o que elas vão fazer. Ela olha para si mesma e fala, vai custar muito. Ou ela para si mesma e vai falar, eu não tenho. Então ela nunca faz. E eu me lembro que eu era intérprete. E eu sempre creio que o Senhor me chamou para ir para fora do Brasil para pregar. E eu estava no Brasil trabalhando como intérprete. E um dia eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos. E eu falei, agora é a hora, eu vou. Pela primeira vez. Deus me chamou, agora é a hora. Na época, meu irmão, eu ganhava uns 400 a 700 reais por mês se desse certo. Mas a maioria do tempo não ganhava nada. Mas eu falei, eu vou. Aí eu perguntei para o meu amigo, falou assim, mas a gente tem que pagar. Eu falei, quanto custa? $2.000. Eu falei, $2.000, brother? Meu Deus do céu. Eu falei, tem que pagar a viagem, o carro, a alimentação, passagem aérea. Eu falei, beleza, pode colocar meu nome. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, vai, eu creio, o Senhor vai fazer. Aí eu trabalhava com meu pai fazia umas conferências e eu traduzia os pregadores. O que aconteceu? Meu pai parou. Ele foi para a Itália para plantar uma igreja. Me deixou sem trabalho. Eu já tinha dado minha palavra, meu irmão. Antes do meu pai ir embora, ele falou assim, toma aqui, meu filho, uma semente para você. Me deu $100. Peguei $100 na mão, falei, glória a Deus, olha como Deus é fiel. Me deu 100, só falta 1.900. Aquele que deu $100 vai dar 1.900, aleluia, fiquei feliz demais. Só que sem trabalho, irmão. Aí eu pensei, estou sem trabalho, vou para casa da minha avó. Minha avó é uma mulher generosa. Vou passar uns dias lá, Deus vai tocar no coração dela. 1.900 talvez não, mas alguma coisa já ajuda. E fui com fé, irmão. Deus vai fazer um milagre. Cheguei lá, estou na casa da minha avó um tempo, tal, e nada acontecendo. E eu falando, Senhor, a conta vai chegar, eu preciso pagar isso. Deus meu, me ajuda. Senhor Deus, Pai amado, salva o seu filho. Olha para mim. E aí um dia ia passar um pregador na cidade. E naquela hora eu falei, é hoje. Eu vou receber meu milagre. Eu vou lá, meu irmão. Deus vai fazer, Deus vai falar. Deus vai usar o vaso. Vai falar comigo. Se precisar, Ele vai dar oferta para mim. E eu estava com fé. E estou lá. Aí eu estou tomando banho, me arrumando. De repente veio um pensamento. Aqueles pensamentos na cabeça que você sabe que só pode ser Deus, mas você não quer que seja. É tipo os discípulos no barco. É fantasma, é fantasma, é fantasma. Isso não é Deus. E o pensamento era, dê os $100 para o pregador. É isso aí. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, o quê? O senhor não vai com a minha cara, não? Não está vendo a minha vida? Eu não tenho onde cair morto, rapaz.
Eu tenho 100 dólares, tenho que pagar 1.900. Eu comecei a ficar bravo, irmão. Falei, Deus, eu deixei tudo, eu deixei faculdade, eu vim para cá. Eu estou trabalhando igual um cachorro, o senhor está vendo, viagem de um lado para o outro. Eu vou fazer uma viagem missionária e comecei a brigar com Deus, cara. Comecei a chorar. Aí eu falei, não adianta brigar com Deus. Parei de falar com Deus. Terminei meu banho, triste. Falei, que Deus é esse, ditador cruel? O que ele quer de mim? Quer esfolar minha vida, rapaz? Já tirou tudo. Fui pensando assim, tomei meu banho, me arrumei, meu irmão. Pensando, fui lá, peguei minha carteira, peguei os 100 dólares, fui na frente do espelho, coloquei os 100 dólares na frente do espelho, olhei para ele assim para mim e falei, você não é Deus sobre a minha vida. Não é você. Não é você que vai decidir o que eu faço ou não faço. Não é você que vai decidir para onde eu vou ou não vou. Não é você que propaga minhas contas. Não é você o Deus da minha vida. Eu não vou depender de você para obedecer a Deus ou não. E eu comecei a ficar revoltado, irmão. Porque eu olhei para a minha vida, Deus tinha me livrado das drogas, viciado em drogas. Eu pulei, não pulei, eu fiquei lá na borda, eu saí da... Eu nem sei como falar isso, mas eu saí, meu irmão, na sacada do 8º andar para me matar, e o Senhor me salvou, me livrou das drogas, do suicídio, e agora eu vou deixar um pedaço de papel governar sobre mim, velho. Eu fiquei revoltado comigo mesmo, de tão fácil, se vendeu por tão pouco, deixou outra coisa governar sobre você além de Deus mesmo. Você não lembra da sua própria história, você não sabe o que Deus fez em você, por causa de 100 dólares, você vai ficar reclamando aí com Deus, ao invés de acreditar no que Ele está falando. Meu irmão, eu fiquei doido, peguei aqueles 100 dólares com raiva, fui para o culto, louco da vida, cheguei na hora, falei, toma essa oferta para o Senhor, toma. Eu acho que o pregador nunca recebeu uma oferta de alguém tão bravo assim, deve ter ficado até com medo de abrir o envelope. Mas eu não estava bravo com a oferta, eu estava bravo com Deus, eu estava comigo mesmo. E eu não estava dando aquela oferta para receber nada em troca, eu estava dando aquela oferta para ser livre. Livre, irmão. Livre daquele ídolo. Meu irmão, se eu não tivesse feito aquilo, eu tenho certeza que eu não estaria aqui hoje. Eu tenho certeza. Porque as coisas que nós fazemos nesse mundo, o dinheiro não pode pagar, brother. Não tem como, nem se eu trabalhasse a minha vida toda, a gente ia conseguir pagar o que nós estamos fazendo hoje em dia. Se eu dependesse do dinheiro para fazer o que a gente faz, eu estaria preso até hoje lá atrás, esperando o dinheiro fazer alguma coisa por mim. Entreguei os 100 dólares, revoltado, foi uma benção o culto. Passa uma semana, eu começo a receber uns convites. Eu vou contar para você o resultado da história. Comecei a pregar na região ali. Cara, não tinha, na época não tinha nem YouTube, nada. Começaram a me convidar para pregar na região ali, nas igrejas e tal. Passaram 2 semanas, eu tinha 2.000 dólares para fazer a viagem. Eu fui para os Estados Unidos, lá eu recebi mais 300 dólares de oferta, ainda comprei umas roupas, brother. As roupas duraram 6 anos, tão boa que era. O que eu quero dizer para você? O seu Deus é o que provê para você. Quem você serve? O que aconteceu ali? O Senhor falou, você não depende do dinheiro, então você vai ver o que eu faço. Você é livre dessas coisas? Você deixa que eu seja o seu Deus? Então veja a minha mão sobre a sua vida. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, a sua obediência, Ele não quer que você morra, Ele quer que você viva. Agora essa obediência se parece com uma cruz, se parece mesmo, meu irmão, porque ela vai matando tudo aquilo que te mata, ela vai tirando de você o que te impede, e isso muitas vezes dói, mas se é Jesus que está falando, eu quero, porque eu sei que ela não é o fim, ela é o início, e se é necessário que Ele me quebre, se é Jesus que vai quebrar, quebra, se é Jesus que vai fazer, faz, porque é Ele que está fazendo.
Não é qualquer outro maluco desse mundo. Não é só mais um líder religioso. É aquele que morreu por mim naquela cruz. E se é Jesus que está falando para eu deixar tudo e segui-lo, a Ele eu vou seguir. Se é Jesus que está falando para eu tomar uma cruz, eu vou tomar uma cruz. Porque é Jesus que está falando. E eu confio no meu amigo. Eu confio no meu Senhor. Eu confio naquele que morreu por mim. Eu confio naquele que me chamou. Eu confio nas suas palavras e nos seus planos. E essa noite eu vim aqui para fazer esse convite a você. Confie naquele que morreu na cruz por você. Entregue a sua vida a Ele. Por mais que a sua cabeça não entenda, por mais que fuja da sua rota, por mais que não se pareça nada com os seus planos, não se apegue aos planos, se apegue a Cristo. Não se apegue à sua própria vida, se apegue a Deus. Deixe a sua vida para lá. A sua vida tem validade, a dele é para sempre. Com Ele se morremos, ainda se morremos com Ele, viveremos. Essa é a fé desses que chegaram até o fim. Essa é a fé do apóstolo que escreve aos Romanos e diz: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será perigo, tribulação, nudez, fome, frio ou espada? Todas essas coisas acontecem. E o apóstolo diz: todos os dias somos levados ao matadouro como ovelhas. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo que nem a morte, e nem a vida, e nem o presente, e nem o porvir, e nem a altura, e nem a profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aleluia! Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Espírito Santo de Deus! fazendo tudo por amor e com alegria. Espírito Santo de Deus! 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 Por amor e com alegria. Espírito Santo de Deus! Todos os meus dias. E é esse que te chama hoje. É Ele que te siga-me. Siga-me. Tome a sua cruz. Deixe a sua vida, porque você vai encontrar a vida. Siga-me. Deixe morrer essas coisas que te matam. Siga-me. Deixe os seus ídolos para lá. Deixe os ídolos desse mundo. Não coloque a sua confiança neles. Siga-me. Siga-me. É esse que diz: siga-me. Deixe as suas redes para trás. Deixe as suas obras para trás. Deixe as coisas que você confia para trás. Você não precisa de outros deuses. Você não precisa de outros ídolos. Você é livre para seguir a Cristo. Você é livre para fazer o que Deus te chamou. Você é livre. E você que quer responder esse chamado de Cristo agora, vem até aqui à frente agora. Vem até aqui à frente agora. Você quer dizer: Senhor, aqui está a minha vida. A Ti eu entrego a minha vida. Eu
entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego a minha vida. Por Ele que eu estou gastando a minha Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias, pra onde Ele eu diz: vinde a mim, irei? vinde a mim, vinde a mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Vinde a mim. Vem, você que tem sede, venha. Você que tem sede, venha. Você que tem sede, venha. Se eu não tenho Vinde pra a onde mim. voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Deixe tudo pra Se eu trás. não tenho pra onde Nada fará por você o que o seu Senhor e Salvador fez. Deixe tudo para trás. Deixe tudo para trás. tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, Diga isso, diga isso. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias, Ouça, Jesus diz: todo aquele que quiser me seguir. Ele não está olhando para o seu passado, não está olhando para os seus dons, para os seus talentos. Ele não está olhando pelo que você pode fazer. Ele está olhando por aquilo que Ele fez. E aquilo que Ele fez é o que habilita você de segui-lo. É se apegar à vida de Cristo, é o que Ele fez. Não é aquilo que você fará, não é aquilo que deixou de fazer, é se apegar à vida dele, a sua vida, deixe a sua vida. Não se apegue aos seus caminhos, não se apegue a si mesmo, não se apegue aos seus planos. Esqueça o seu passado, deixe os traumas para lá. E ele diz: vinde a mim, siga-me, siga-me. Agora, com seus olhos fechados, você que está entregando a sua vida a Cristo, eu quero que você faça algo comigo. Todos os dias nós acordamos pela manhã com todas as preocupações do mundo sobre a nossa cabeça, mas eu gostaria que por um segundo você pensasse o que aconteceria com a sua vida se você fosse completamente livre para seguir a Cristo. O que seria de você? Talvez você seria aquele jovem ressuscitando os mortos. Talvez você seria alguém que abriria escolas e universidades, que traria avivamento para os escritórios. Talvez você seria aquele que desenvolveria novos projetos missionários para o mundo. Talvez seria aquele que teria orfanatos. Talvez seria aquele que plantaria igrejas. Com o que se parece a sua vida? Se Jesus te livrou, se Jesus te salvou para segui-lo. Jesus tem promessas para vocês, meu irmão. E essas promessas irão se cumprir conforme a sua cruz está nos seus ombros. E essa cruz vai te libertando das coisas que te prendem. E quanto mais livre você é por obediência aos passos de Cristo, mais você viverá. E é para essa vida que o Senhor te chama. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu ouço o Seu chamado nessa noite, o Seu bom convite, e eu digo sim.
eu vou seguir-te. Eu deixo a minha vida para trás. Eu não me apego mais a mim mesmo. A partir de hoje eu me apego a ti. Dê a minha cruz. Eu quero tudo que vem de ti. Faça a tua vontade na minha vida. Faça de mim o que desejares. Eu confio nas tuas palavras. Eu confio em ti. E eu entrego a minha vida a ti hoje. A minha vida é tua. Tu és o meu Salvador e tu és o meu Senhor. A ti somente a minha fidelidade. Tu és o meu Deus, o meu único Deus. Não existe outro ídolo na minha vida. Tu és o único Deus da minha existência. A ti somente a minha vida. Faz de mim a tua vontade. Isso eu oro em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.